Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Hoje a gente vai falar de um negócio sério. Sério de verdade, daqueles temas que ultrapassam anime, ultrapassam entretenimento e encostam na vida real. Porque Bleach toca num assunto que a humanidade inteira debate desde que o primeiro ser humano olhou para uma fogueira, olhou para a lua e pensou: o que existe depois da morte? E aí você percebe que a pergunta que Bleach faz desde o episódio 1, existe um mundo espiritual? Na verdade, é uma das perguntas mais antigas da história humana. Então hoje, cara, a gente vai fazer aquilo que eu adoro fazer: misturar anime com filosofia, história, religião e vida. E falar sobre Bleach e a possibilidade de existir um mundo espiritual de verdade. Vamos lá. Quando a gente assiste Bleach, a ideia parece simples. Existem almas, existem entidades que conduzem essas almas, existem criaturas que se alimentam delas e existe uma sociedade inteira, a Soul Society, responsável por manter a ordem espiritual. Mas essa ideia, por mais fantástica que pareça, não nasceu com o Tite-Kubo. Na verdade, isso é velho, muito velho. A humanidade fala de espírito desde sempre. Se você olhar para culturas diferentes, China antiga, Japão, Índia, Grécia, Egito, todas elas tinham algum tipo de crença na alma, na vida após a morte ou num intermediário entre mundos. E é aí que Bleach vira uma obra que conversa com a gente num nível mais profundo do que muita gente percebe. Vamos começar pelo Japão, porque é de lá que Bleach bebe direto da fonte. A palavra Shinigami, que a gente conhece tão bem no anime, não vem originalmente de uma mitologia estruturada como a grega ou a nórdica. Shinigami é uma criação relativamente moderna no folclore japonês. Apareceu mais forte no período Edo, de 1600 para frente. Mas a função do Shinigami, essa figura que conduz almas, isso já existia antes, só com outros nomes. No budismo japonês, existiam divindades que guiavam as almas no pós-morte. No shintoísmo, existiam espíritos que atravessavam fronteiras entre mundos. E quando o Tite-Kubo cria Bleach, ele pega essa mistura e transforma em estilo, em estética, em narrativa. Só que Bleach faz uma coisa genial. Ele organiza algo que na vida real sempre foi fragmentado. Ele cria uma estrutura. Soul Society, céu espiritual. Hollows, espíritos corrompidos. Shinigami, agentes que equilibram o sistema. Na vida real, a gente nunca teve um consenso tão claro assim. A gente teve versões. Agora pensa comigo. Bleach não é só fantasia. Ele está perguntando algo real. Se existe um mundo espiritual, alguém administra esse mundo ou é só caos? Essa pergunta aparece em religiões do mundo todo. No Egito Antigo, você tinha Anubis guiando os mortos. Na Grécia, Hermes, Psicopompo, guiava as almas ao Hades. No cristianismo, você tem anjos e arcanjos responsáveis por conduzir ou proteger. No hinduísmo, existe uma hierarquia inteira de divindades ligadas ao ciclo de nascimento e morte. E aí você percebe que Bleach não está inventando nada do zero. Ele está se conectando com uma tradição humana. A diferença é que Bleach dá forma visual a essa tradição. Ele desenha aquilo que na vida real a gente só imagina. Agora, deixa eu fazer uma provocação aqui. E se esse mundo espiritual existisse mesmo? Porque isso não é só uma pergunta de religião, tá? Filósofos discutem isso desde sempre. Platão dizia que o mundo material é só uma cópia imperfeita de um mundo das ideias. Plotino falava de uma hierarquia espiritual que emanava da alma humana. Allan Kardec, no Espiritismo, falava da comunicação entre vivos e mortos. Na Idade Média, Tomás de Aquino afirmava que a alma é a essência da vida humana. E olha que coincidência! Cada uma dessas tradições tenta responder a algo que Bleach dramatiza de forma visual. Existe algo depois da morte? Esse algo se organiza como? Existe conflito nesse mundo? Existe hierarquia? Existe fragilidade? Existe corrupção? Bleach responde tudo isso com seus Hollows, com seus Shinigami,
com a Soul Society e, claro, com o próprio Ichigo, que vive metade da sua jornada tentando entender que tipo de alma ele tem. E aqui vai uma reflexão pessoal. Sabe por que Bleach mexe tanto com a gente? Porque, no fundo, a gente tem medo da morte. Medo da ideia de deixar de existir. Medo de não ser lembrado. Medo do desconhecido. Quando Bleach cria um mundo inteiro só para lidar com isso, ele cria algo que conforta e assusta ao mesmo tempo. A ideia de que existe uma ordem espiritual, cara, isso acalma. Mas a ideia de que existem criaturas corroídas pela dor, como os Hollows, isso assusta. E isso é exatamente um reflexo da própria vida emocional da gente. A gente tem luz e sombra. A gente tem parte pura e parte corrompida. Bleach pega essa dualidade humana e transforma em visual, transforma em espada, em máscara, em explosão espiritual. É lindo e perturbador ao mesmo tempo. E aí vem outra pergunta. É possível ver espírito? A humanidade inteira já disse sim, só que cada cultura deu um nome diferente para isso. Shinigami no Japão, fantasmas na Europa, Jin no mundo árabe, ancestrais no continente africano, guias espirituais nas tribos indígenas, anjos e demônios no ocidente cristão. Bleach pega tudo isso e reorganiza. Faz parecer uma realidade paralela, com regras, leis, limites e consequências. E sabe qual é o mais fascinante? Bleach não trata o mundo espiritual como fantasia. Trata como estrutura, como se fosse tão real quanto o mundo humano. E talvez seja por isso que tanta gente se identifica. Porque todo mundo, em algum momento da vida, já se perguntou o que acontece depois da morte. Bleach não responde com certeza. Bleach responde com imaginação. E às vezes, a imaginação é tudo que a gente tem. E aí, para fechar, Bleach é uma obra sobre espadas, golpes, bancais, estética e estilo? É, mas Bleach também é uma obra sobre alma, identidade, propósito e morte. E isso, meu amigo, isso é humanidade pura. A gente assiste Bleach porque, no fundo, a gente é igual ao Ichigo, alguém tentando entender quem é nesse mundo e o que existe além dele. Valeu por ficar comigo até aqui. Eu sou Ed e esse foi mais um episódio da Mentalidade Geek Podcast. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também adora esse universo espiritual e cheio de significado. Cuida bem da tua energia e a gente se vê no próximo vídeo.